Que bom. No passado, o que a gente tinha feito? Nós trabalhamos um pouquinho, né? E nesse trabalho um pouquinho foi tão depressa, a nossa segunda TPC, a primeira foi, e nós teremos aqui um pouquinho de tempo para a gente conversar, né? Sempre com o objetivo, aprendizado do aluno. Essa atividade era para o fim da outra TPC. Mas vamos começar, vamos distrair, vamos descontrair, vamos pensar um pouquinho nesse exercício. Nossa, Inês, vamos brincar agora? Microfones ligados, por favor. Competência leitora, né? A gente está aí em matemática trabalhando bem legal. É do Malbataan, esse exercício aí, e seria legal a gente fazer uma reflexão, que habilidades para desenvolver isso, que habilidades que essa minha criança vai desenvolver, por sinal, são as habilidades que nós consideramos as habilidades que mais acompanha essa criança durante o seu percurso todo escolar e o que maior dificuldade apresenta, né? Então, marque esses dados importantes. São 21 vasos, 7 cheios, 7 meio cheios e 7 vazios. Vai ser dividido esses 21 vasos aí para os 3 muçulmanos, né? E cada um deve ficar com 7 vasos. E só que para repartir o vinho, eles não podem abrir o que está cheio, não pode tirar o que está cheio e pôr no vazio, não. Do jeito que está, você vai receber um cheio, um vazio e um com a metade, está recebendo 3 vasos, você não pode mexer, tá bom? Acho que todos deram tempo de ler, que é o importante. É exatamente isso que você tem. Como que eu posso dividir isso para 3 pessoas, de tal modo que cada um receba 7 desses vasos e recebam a mesma quantidade? Aula de matemática, assim, eu gosto, porque meu amigo não sabe responder primeiro que eu, então eu consigo fazer. E aí, gente, sugestões? Bom, já estão com a figura mais ou menos na cabeça, já sabe o que tem, legal. Estamos aí pensando, 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 e vamos lá. Eu poderia fazer, olhando só as figuras, como eu tenho que pensar o quê? O que eu tenho, né? Eu tenho 7 vasos cheios, 7 vasos meio cheios, não é isso? Como que essa criança pode pensar nisso, né? 7 meios cheios, ela pode pensar que 7 meios cheios é o quê? 3 cheios mais metade. Isso vai dar 10,5, correto? Esse 10,5, eu falei 10,5, lembrou esse de baixo, né?
10 inteiros mais meio. Isso aqui eu já estou pensando em um número misto. Como que a criança vê 10,5? Gente, se vocês vissem eu naquele moderação que eu fiz lá na app, gente, é assustador. Esse 10,5 aí, o que que a criança escreve, transforma isso em decimal. Assusta, assusta, mas é o que eles, é como eles acham que é. E quantas vezes a pessoa, esse professor dele, né, não foi uma, foi várias, quantas vezes o professor dele já não falou isso? Só que a gente lê 10,5, 10,5, 10,5, ele escreve 10,5, sabe? Vem tudo na cabeça. A gente, quando fala isso, não fala, olha, é 10 mais meio. Então, são coisas que a gente pode pôr mais atenção, viu, gente? Ou eu posso ter 7 mais 3 mais meio, escrever meio assim. Ou ele pode falar que são 7 mais 7 meios, né? 7 vezes meio, que vai me dar isso aqui. Ele pode escrever, senão, não sei, eu preciso deixar ele escrever para eu saber. Então, cada um vai receber o quê? Quem escreveu assim, ele vai escrever 10,5 dividido por 3. Cada um vai ter que receber 3,5. E quem escreveu assim, ele está fazendo uma divisão por 3. Vocês notam que aqui dá para a gente transformar fração em número decimal, dá para a gente trabalhar número misto, rever número misto, dá para a gente fazer divisão de fração, bem como aqui. De repente, a pessoa não vai fazer 7 vezes meio, vai fazer meio mais meio mais meio, não sei. Então, eu estou trabalhando multiplicação de fração, divisão de fração, número misto. Então, cada um tem que receber 3,5, certo? Se cada um tem que receber 3,5, tá aí, ó. 3,5, 3,5 e 3,5, né? Cada um tem 3,5. Nesse daqui eu tenho 5, eu ponho 2 vazio. Nesse daqui eu já tenho quantos? 5 também, ele pôs 2 vazio. E nesse ele tem 4 e pôs 3 vazios. Então, isso foi uma maneira de se dividir. Eu acredito que você já tinha visto esse problema, mas é legal, não é? Por que que eu falo que é legal? Porque a criança tenta fazer, e sem querer ele está somando fração. Ah, mas trabalhar com inteiro, com meio, é muito simples. Mudem o problema, que eu vou mudar para vocês agora e quero as sugestões de vocês de resposta. Eu vou ter 7 vasos, ou 7 copos, o que for, meio cheio, né? Não vai falar meio vazio, que é pessimismo. Meio cheio. Vou ter 7 com 1/4 cheio e vou ter 7 vazios. Novamente, eu vou dividir, são os meus muçulmanos agora, que são os meus alunos, de tal modo que cada um vai ter que ficar com 7 e com a mesma quantidade. Assim que alguém tiver a sugestão, pode nos dar. Oi, Inês. Oi. Ó, eu fiz aqui da 1 vaso e 3/4. Deu 1 vaso e 3/4. E aí você dividiu, deu certinho 7 vasos para cada um. Isso. E legal. Quem mais acha que é 1 vaso e 3/4? Depois, quem falou comigo? Quem tá? Maria Donizete está aí levantada? Tô aqui. Tá. Então, tá. Quem falou com vaso e 3/4 para mim que eu não achei? Oi, Wilson. Wilson. O Wilson, que bom, Wilson. É que eu fiz. Eu peguei e fiz aí de 7, dá 7 meios, mais 7/4,
achou que o MC dá 21 quartos, dividi por 3, aí simplifiquei a fração, cheguei lá. Você viu quantas coisas você viu para fazer um exercício desse, Wilson? Quantas habilidades, quantos objetos de aprendizagem, quantas aquelas dificuldades que as crianças têm mesmo. Quanto que nós não passamos por isso? Mais alguém concorda com ele? Eu não sei se o meu deu um vaso inteiro e 3 quartos. Um vaso inteiro e 3 quartos. Isso. E o do Wilson também foi isso? Sim, foi isso mesmo. Ó, gente, 2 os demais calaram, eu vou começar a sentar já. O que vocês acharam desse exercício? Chama atenção. É muito bom. Chama atenção. Chama. O aluno que vai fazer voltar, que já sabe, ele vai ser desafiado a fazer? E o aluno que não participou de nada, vai ser desafiado a fazer? É isso que é o nosso, que eu falo, o nosso retorno, né? O nosso retorno aí tá... O processo, né, ele girou a mesma coisa. Agora eu tenho 7 de meio, 7 de 1/4, né? 7 de meio vai ter criança que vai juntar de cada 2 metades, né? Ele vai fazer um inteiro. Aqui eu tenho 3. Então, o que é 7 metades? 7 metades é a mesma coisa que 3 inteiros mais meio. Temos que começar a tirar isso. O que é 7 1/4? Ele vai agrupar, ele vai ver que cada 7 1/4, que cada 4, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, vale um inteiro. Gente, Inês, isso eles sabem. Desculpem. Se eles sabem, agora, depois eles esquecem que quando está lá na frente, isso não sai por nada, não consegue resgatar. Por que será que isso acontece, né? Então, conforme vocês fizeram, aqui está a sugestão de como eu posso, uma soma que pode sair da criança, né? Eu pus 3 mais meio mais 1. O que é 3/4? É mais metade, que aqui sobrou. Então, metade com metade, então deu... Aqui não é 51 não, viu, gente? É 5 e 1/4. 5 inteiros e 1/4, né? Ele poderia ter feito 7,5, 7 de metade, 7 de 1/4, feito soma de fração, que deu 21 quartos. Ah, deu diferente do meu, não apaga, transforma número misto, né? Ou ele poderia falar, o primeiro deu 3,5, o outro deu 1,75 e eu tenho 5,25, né? Então, eu teria que dividir os 5 inteiros e 1/4 por 3, ou 21 quartos por 3, ou 5 inteiros e 25 centésimos por 3. Isso me daria 1,75, que é a sugestão. E, novamente, como vocês falaram, o que nós falamos tem que dar lá? Um cheio e mais 75, né? Mas o que é um cheio? Igual aqui também, né? Eu poderia falar que é 1, aí sobrou 2 e 1/4 e transformar. O que é um cheio? Como que eu posso fazer um inteiro? Ou eu posso somar 2 metades. Então, ele vai fazer, brincar com a fração de como que ele pode achar um inteiro. Eu posso achar um inteiro... Não é aqui. Eu posso achar um inteiro com 2 metades, mas eu posso achar o inteiro com o quê? Com 3... Um inteiro, tá? Com 2 metades. Eu posso achar o inteiro com 4 1/4. E isso é muito legal. Então, aqui eu vou ter o quê? 1,5 com mais 25. Eu vou ter 1... Acho que eu falei uma bobagem aqui. O que eu tenho? Eu marquei certo isso aqui? Ou eu não? Deixa eu ver.
Aqui eu vou ter metade, aqui eu tenho 1, não é isso? 1. Aqui eu tenho mais 75. Aqui é a mesma coisa, 1 e mais 75. Mas como que eu estou achando isso, né, gente? Meio mais meio é 1, depois eu tenho o quê? Meio mais 1/4. Meio mais 1/4, quanto que dá? Então, meio mais 1/4, esse 1 bate com esse. Esse daqui com este é a mesma coisa que tudo isso. Por que que é a mesma coisa que tudo isso? Então, é essas coisas que a gente tem que tirar, fazer essas igualdades e passar para a criança, né? Então, a maneira de dividir isso é a mesmo jeito que dividiu lá os copos cheios, vai ser a mesma maneira. Então, isso dá uma variedade de coisas muito grandes, né? O importante é que ele some tudo que ele tem e aquilo tem que ser dividido para 3 pessoas. Lógico, com cuidado, né, gente? Eu tenho que... Essa fração e essa fração aqui, elas têm que ser amigas. Não adianta eu pôr 1/2 com 1/3 aqui, que não vai funcionar, né? Então, eu tenho que tomar cuidado, que eu sei que 2 desse formam 1 desse. Não é isso? Lá o passado, 2/2 formavam 1 inteiro. Se você vai pôr 1/6 aqui, 2 1/6 forma 1/3, mas antes de fazer, então, faça, testa, veja o que dá para acontecer. Eu considerei esse probleminha muito pertinente, trabalhando habilidades básicas, habilidades, às vezes, para um 6º ano, é uma habilidade que ele está aprendendo, desenvolvendo, mas para o 9º ano é uma habilidade que sempre eu tenho que estar retornando. Para o ensino médio, eu sempre tenho que estar retornando isso. Frações, não sei o porquê, mas é a preocupação das crianças aí, a dificuldade. Alguém quer comentar alguma coisa? Nossa, essa turma é muito boa, ninguém comenta nada. Vamos lá. Habilidades estruturantes. Aí caiu essa habilidade no 6º ano. 6º ano não, é MP06, esse aqui é PAPG, foi do ensino médio, da AP do ensino médio. E isso dá um problema. Também fui moderadora de notação científica. Gente, é uma dificuldade muito grande. Um exercício. Será que eu precisaria saber... O que eu precisaria saber para fazer esse exercício? Ele é do... Caiu o PAPG, foi no 2º ano? 2º ou 1º? 3º eu sei que cai mesmo, né? A PAPG é do 1º ano. Legal. Sabendo que as potências de 10 formam uma progressão geométrica de razão 10, determine a soma dos 7 primeiros termos dessa PG, sabendo que o primeiro termo é 1. Meu Deus. Por que que as crianças erram esse exercício? Porque eles não sabem a fórmula de soma de PG. Não precisa saber, né? A habilidade é calcular a soma de n primeiros termos de uma PG. Como eu vou somar é um problema que me diz respeito, né? Só que para fazer isso, ele precisa saber o que é uma PG. Se ele não souber o que é uma PG, ele não vai fazer nada. Então, primeira coisa, o que é uma PG? Como que eu posso... no encontro passado nosso, eu tinha sugerido vocês usarem o quadrado mágico da multiplicação, que o IME tem, o IME Unicamp, né? O M3 Unicamp, que chama, e lá ele faz, nós fizemos da progressão aritmética, e lá também tem para progressão geométrica. Mas só para quê? Para pôr como uma brincadeira, e aquela brincadeira para você introduzir certos nomes, quem é 1, quem é 2, para eles verem que aquilo vai multiplicando o anterior sem eu falar nada. Então, uma sugestão, se não quiser usar, uma sugestão é pôr algumas sequências, e eu vou contar que essas sequências são EPG, e o que que elas têm? Se eles seriam capazes de achar o próximo número, e se eles forem capazes de achar o próximo número, as coisas já caminharam bastante, né? Então, como que eles acharam? Por que que eles acharam que o próximo número aqui é 243, né? Por que que eles acharam que é 243? Eu tenho que tirar essa justificativa deles para eu enfiar
agora no momento de eu colocar o que é uma razão. A mesma coisa aconteceu no de baixo, eu tenho que aproveitar isso para contar o que é uma sequência, como eu posso escrever a sequência, tudo isso vai me ajudar. E nessa sequência, como eu estou achando os termos que aí estão. Então, eu quero trabalhar com progressão geométrica, só que minha criança não sabe nem que é progressão geométrica, então ele não vai fazer. Aí ele sabe porque eu já dei. Ninguém está dizendo que nós não falamos para as crianças sobre isso, mas passaram-se muito tempo, tudo ficou perdido no espaço, né? Muito bem. Então, eu já sei o que é uma progressão geométrica de razão às potências de 10. E aqui ele dá uma dica, né? As potências de 10 e ela tem razão 10. Cuidado com esse aqui. É que lá na provinha, lá não tinha esse número, não tinha alternativa que não colocava o 1, porque se tivesse, teria dado erro. Quem são os termos dessa PG? Começa com 1 e tem alguns termos, que ele falou que o primeiro termo é 1 e é uma potências de 10. O que é potência de 10? Tá vendo, gente? A gente, às vezes, eu falo assim, que nós pecamos, veja bem se vocês entendem o que eu estou dizendo. Por quê? Porque potência de 10 é algo tão simples. Multiplicar por 10, dividir por 10 é algo tão simples para nós, mas para eles não é. E, infelizmente, assistindo uma aula lá, eu escutei que o professor falava assim, a vírgula, você põe a vírgula para a direita, a vírgula para a esquerda. Como se fosse a vírgula que saísse, não fosse o nosso tema decimal que fizesse os números mover à direita e os números mover, se deslocar para a direita e deslocar para a esquerda, né? Mas aquilo é uma maneira que ele fala, as crianças entendem. Se tiver uma lousa para eu falar o que é direita e o que é esquerda, o que é frente, o que é fim do número, sim. Só às vezes a gente, principalmente agora online, né? O que são potências de 10? Ah, tá. Então, potência, 10 elevado a 1, que é 10. A potência é 100. A potência é 1000, né? Isso. E até quanto que eu devo fazer isso? Ele falou que eu tenho que somar os 8 primeiros termos. Eu quero somar a soma dos 7 primeiros termos. Como que eu vou somar os 7 primeiros termos? Eu vou fazer essa potência até quanto? 10 à sétima? Tá vendo? Só que o primeiro termo era o 1, que era o 10 elevado a 0. Não preciso falar isso nesse momento. Mas se o primeiro termo, então esse vai ser meu segundo, meu terceiro, meu quarto e falta... Não é isso? Sim. Então, novamente, 10 a 1, 10 elevado a 1 é 10, 10 a segunda é 100. Por que que 10 a segunda é 100? E eu vejo aí muita coisa. Eu falei o que é potência de 10, né? Depois eu já coloquei o 10 com o expoente 1, 10 com o expoente 2. Será que eu vou tirar isso da criança? Eu vou tirar 10, 100 mil? Eu não vou tirar nada também, porque não sabe nem o que é potência, né? Não custa a gente explicar novamente, porque 10 ao quadrado é 100, porque 10 ao cubo é 1000. Por quê? Porque se você mandar ele fazer 10 vezes 10, ele vai fazer continha. Ele não sabe o sistema de numeração decimal. É isso aí, nós temos que socorrer isso o máximo urgente possível para a gente tirar isso aqui das crianças. Ou senão a gente fala, se é elevado a 3, é 3 zero. Concordo, não está errado a resposta, né? Mas matematicamente isso é feio, né? É 3 zero, mas é uma maneira dele saber e fazer. Legal, positivo. Só que agora nós estamos construindo o aprendizado da criança. Nós visamos uma criança para o mercado de trabalho, para um vestibular, mas isso não é meu foco, vestibular é um cursinho, lá é tudo as regrinhas que eles querem pôr que dá certo.
As potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1, seguido de zeros da quantidade do número do expoente, tá vendo? A própria definição já fala que é isso aqui. O expoente é 2, 100. O expoente é 3, 1000, né? Bom, e aí agora, então, eu tenho um mais esse, mais esse, mais esse. Aqui eu coloquei muito, né, gente? Aqui eu coloquei 10 a sétima, então aqui não está correto, porque era para somar os 7 primeiros números. Do jeito que eu coloquei aqui, eu somei quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais esse, 8, né? 8. Teríamos que tirar esse, porque o exercício pede só a soma dos 7 primeiros números. Ah, se ele sabe isso, ele acertou. Acertou nada, ele não sabe. Infelizmente, alguns alunos têm dificuldade de fazer essa soma. Como que eu somo 1 com o 10, com o 100, com o 10.000 e assim vai? Pensem nisso. Pense um exercício desse que trabalhava soma de PG. Ele precisava saber da PG, que a PG é o produto, né? É uma razão, que é o produto para achar o segundo, multiplica pela razão, faço esse produto, acho o terceiro e assim sucessivamente. Aí ele depara nisso e fazer soma. Porque se ele tivesse tudo isso na cabeça, ele não precisaria fazer nada, porque se eu não tivesse o número 1, nós, na nossa cabeça, já sabemos que o final seria 0, seguidos de 1, né? Porque este 1 aqui deslocou para cá, deu 100. Este 1 vem para cá, deu 1000, né? Mas como tem um final, então a gente sabe que a minha resposta vai ser 1, até onde até aqui. Eu ponho a mão na frente para vocês não enxergar, até parece que vocês estão enxergando. Deixa eu pôr aqui, tirar esse daqui. Esse aqui não. Então, gente, e aí? O exercício simples de PG, de soma, não usei fórmula, mas mesmo eu não usando a fórmula, a criança precisa saber o que é potência, ele precisa saber o que é uma PG, o que é a razão, saber somar. Se eu falar 10 mais 1, ele fala 11. Se eu falar 100 mais 11, ele fala 111. Agora, nós temos criança, como eu disse, faz 10 vezes 10 no papel. Como que ele vai fazer isso? Estão achando que eu estou exagerando? Façam isso com eles e depois vocês me contam. Manda, faz uma soma escrita e veja quantos, infelizmente, irão errar. É grande a quantidade. Um outro problema também que é de PA e PG, que também foi do primeiro ano, é esse aqui. A famosa fofoca. Eu vejo, infelizmente, sou muito crítica, ele fala, cada uma dessas amigas contou a notícia a 4 outras durante a segunda hora da tarde. E assim a notícia foi espalhando até as 6 horas da tarde. Lugar nenhum está falando que essas notícias estão sendo espalhadas de hora em hora. Sim. Né? Não está falando, mas isso aí está lá na nossa cabeça, como é matemática, a gente está tão pronta para fazer isso, que a gente já faz isso na cabeça, né? Mas deveria estar escrito, mas tudo bem, não é esse. E outra coisa, gente, quando vocês verem algum problema que vem lá, né, nas apps e tal, sempre é bom olhar antes, vocês olham assim, não, isso não está coerente, discute, pergunta para quem vocês no grupo, pode ligar para mim, perguntar, mas nunca desperdicem um exercício, nunca. Se houver necessidade, depois mesmo umas que eles anulam a questão, não anulem, aproveita aquela questão, acerte o que precisaria ser acertado, reescreva aquilo, risca um número ou faça alguma coisa para que aproveite aquela questão. Depois no SARA,
o que ele puser lá não tem problema, não vai atrapalhar, mas sempre aproveite uma questão, sempre é importante. Então, na primeira, o que ele está falando? Que na primeira hora a menina sabia, e na primeira hora ela contou para 4 pessoas, né? Então, o que eu fiz aqui? Essa aqui passou para 4. Na segunda hora, essa passou para mais 4, essa para mais 4, essa. Então, quantos 4 eu tenho aqui? Novamente, eu vou ter 4 quartos. Daria até para fazer mais uma que seria legal, para eles começarem a enxergar o quê? Esses 16 pessoas vão passar para mais 4, que vai dar 64, que vai passar para mais 4, que vai dar 256. Gente, eu estou trabalhando com potência novamente, potência de 4. Então, se eu fiz um exercício de potência de 10, o que será que ficou na cabeça dessa criança que só tem potência de 10? Será que... E se tivesse potência... Sabe, então é um exercício que um conversa com o outro. Eu posso explorar nesses 2 exercícios, reforçar a mesma ideia. Estou trabalhando agora com potência de 4. Na sexta hora, estaria com 4.096. Se eu quero saber, se tiver esse número, tem gente que vai por esse número. Isso aqui é quanto foi espalhado, perguntar para a criança... O que significa esse 4.096? É que na sexta hora foi espalhado para 4.096 pessoas. Na quinta hora foi espalhado para 1.024. Não é assim, gente? E isso aqui nós temos o quê? O 4 elevado a 5, né? Aqui o 4 elevado a 5. Aqui... 256 é que foi espalhado na quarta hora. Por isso, o exercício para acabar, como é teste, se não tem a resposta. Mas e se fosse dissertativo? Será que ele poria algum desses números ou ele pensaria em fazer uma soma? Com muito cuidado nessa soma, né, gente? Nós estamos trabalhando, então, com as potências de 4, não é isso? Até a sexta hora, só que eu tenho o número 1, que essa aqui também sabia da notícia. Certo? Então, isso é uma PG com potências de 4 e eu teria que somar essas coisas, né? Poderia fazer essa soma. Essa soma aqui, eu não sei se é a mesma quantidade que é essa soma, talvez errar, porque não sabe que 6 mais 4 é 10, coisas assim, se atrapalhar no 10 unidades, aí uma dezena, talvez se atrapalhar nisso. Mas parece que isso aqui as crianças vão colocar uma ordem melhor do que naquele outro do 10, 100, 1000. Eles confundem com a multiplicação, na soma de multiplicação, eu não sei. Eu vejo isso aqui, porque isso aqui eles fazem a conta. Se você tiver que fazer 64 vezes 64... eles fazem a conta. Agora, no 10 vezes 10, eles vão querer fazer a conta, se atrapalha no zero. Então, não sei. Eu acho que essa soma sairia. Vocês veem o link desse segundo exercício com o primeiro? Como eu posso explorar as mesmas habilidades de um com a habilidade do outro? Não sei. E vocês, com certeza, viram muito mais habilidades. Esse foi um exercício... que caiu numa prova, não sei de que ano eu não marquei. A soma dos 3/4 de um número e seus 2/9 é igual a 70. Se eu pedisse para vocês fazerem, acho que foi 7º ano, se eu pedir para vocês fazerem isso, como que vocês farão? Quem não vai fazer? Vou perguntar, quem não vai fazer 3/4 de x mais 2/9 de x é igual a 70? Quem não faria assim? Sou de matemática, tem que pôr x. Um número é x, então eu vou fazer, né? Provavelmente é isso que a gente faz. Por quê? Quando a gente perde a ingenuidade, matemática, a gente não pode perder a ingenuidade, né? Isso que eu trouxe. Aí eu pus, ó,
sem pôr x, não faz com o x. Então, o que eu teria, né, gente? 3/4 de um número. Eu pus um número aqui, e esse número, como que eu posso pegar 3/4 dele? Lógico, eu pus em quadradinhos para que eu consiga dividir isso certo, mas eu poderia pôr numa fileta de papel e o que é 3/4 desse número? Vocês concordam que 3/4 desse número, cadê meu cursor? Seria essa parte aqui? 1, 2, 3, 4. O número é esse. Então, 3/4 desse número seria essa parte. E o que essa parte me dá? Quando eu fiz isso aqui, eu tenho 36 quadradinhos, que é aquele famoso MMC que fala para as crianças tirarem, né? 9, 4. Eu tenho que dividir o meu papel em 4 partes e também em 9 partes. Então, eu tenho que dividir para um número que seja múltiplo dos dois, né? O mínimo, que é o famoso mínimo múltiplo comum. Aqui eu tenho 27 partes das 36 que eu tenho, e depois eu tenho 2 nonos. Eu tenho aqui 2 das 9 partes que eu tenho. E esses 2 nonos que estão aqui, que nada mais é agora do que 8 das 36. Uai, o que eu sei? Eu sei que essas 27 partes das 36, mas essas 8 partes da 36, me dá 35 partes. E essas 35 partes valem 70. Se essas 35 partes valem 70, é porque cada partinha dessa vale 2. Se 35 partes, para ser tudo, não tem que ser as 36 partes, as 36, aquela que falta me vale também 2. Fizemos meio depressa, mas entenderam a ideia, aonde que nós estamos apoiados para fazer esse exercício? Novamente em frações, novamente naquilo que tanto a gente fala que eles têm dificuldade, mas quando a gente tem oportunidade de trabalhar dessa maneira, a gente não trabalha, né? Realmente, o 3/4 de x mais 2 nonos de x, o que você está fazendo na hora que você tira esse MMC? Você está dividindo o seu total em partes, que de tal modo que aquele tamanho daquelas partinhas eu consigo pegar o tamanho dessas partinhas aqui, eu consigo dividir o total em 4 e consigo dividir o total em 9, que é uma soma de frações. Então, eu acho que isso é legal a gente formar, né? Quando o leite já derramou, a gente tem que pegar o leite derramado e continuar. Mas essa formação aqui, eu acho muito importante. E sem eu explorar o X. Inês, não vou fazer isso, fique à vontade. E que isso, mesmo que isso não seja usado, não dá para voltar, mas que isso mostre um pouquinho mais da pureza da matemática, para que eu tenha na minha manga. Eu sempre tenho que ter cartas na manga, né? E essas são as famosas cartas para o meu entendimento, para eu continuar. Olha esse outro exercício. Um automóvel percorre 3/11 de uma estrada, numa segunda etapa, 3/8 do que sobrou. Após a segunda etapa, ainda falta percorrer quanto? Vai. A primeira foi 3/11, a segunda foi 3/8 do que sobrou. Quanto é que sobrou, né? Não é assim? Até a correção da AP foi feita assim. Mas por que eu não posso ir na inocência? Se eu estou inicialmente 3/11, é porque a minha estrada está dividida em 11 pedacinhos. Desses 11 pedacinhos, eu já andei aqui. Esse não foi o que sobrou? E isso que sobrou são quantos pedacinhos que sobraram? Eu não vou, a segunda etapa não é 3/8 do que sobrou? E sobrou já a minha estrada dividida em 8. Então, eu vou andar mais 3 pedaços dessa daqui. Ué, e quanto que falta percorrer? Falta percorrer quanto? Esses 5 pedacinhos de quem? Da minha estrada, que foi dividida em 11 pedaços.
De repente, se nós não fizermos com a criança nesse exercício 3 onzeavos, então eu vou fazer 11 onzeavos menos 3 onzeavos, sobrou 8 onzeavos. Eu tenho que achar 3 oitavos vezes 8 onzeavos. Sabe? Eu conto para eles, eu faço isso. Mas porque se a gente deixar, eu acho que vai ter alguma criança, olha quantos conceitos eu estou usando aqui dentro. Ah, Inês, nem toda estrada é ideal assim. Não é, mas esse é assim, eu estou usando assim. Não que tenho que usar assim, é uma opção. Ah, mas de outra maneira, se eu faço tudo menos esse, e depois eu acho que é 3 oitavos do que restou, é geral. A gente não tem que generalizar nada, a gente tem que fazer o pensamento voar, abrir a mente da criança, né? Gente, desculpa que eu sou muito chata, mas eu acho que é que eu amo a matemática de paixão e ela não pode ser destruída por regras, por normas. Não existe. Existem certas regras. Não sei se existem certas regras. Vou falar para vocês. Eu ia propor isso, mas não vai dar tempo hoje. Por que todo número elevado a zero? Não, isso dá 1, vocês sabem demonstrar. Lógico, todos nós demonstramos. Por que fatorial de zero é 1? Ah, porque é por definição, é nada. Você consegue provar porque fatorial de zero é 1. Só que a gente pega a definição. Fica aí a pergunta. Esse exercício deu muita discussão, inclusive com os professores. Muitos professores, estou falando que são nossos, não sei que se tem alguns nossos, pediram para que esse exercício fosse anulado, porque não concordavam com a resposta que tinha. O salário de Pedro é 10% maior que o salário de Carlos. Se os dois tiverem aumento salarial de 10%, como ficará a relação entre seus salários? Então, aí ficou uma discussão muito grande, né? Então, uma sugestão, escolha 2 salários, com uma diferença de 10% entre eles, e depois acrescentar 10% nos dois, e verificar a porcentagem da diferença entre os novos salários. Gente, é uma sugestão para professor que eu dei. Eu não dei uma sugestão para aluno. Eu não sei se ele sabe achar 10%, não sei nem se sabe o que é 10%. Como que ele vai fazer uma coisa dessa, né? Então, para eu resolver esse exercício com a criança, eu preciso trabalhar novamente que é 10%. Eu preciso trabalhar com muito cuidado, escutar, que tem criança que vai falar que 10% de um número, como que é? É que eu, infelizmente, escutei isso lá no centro de mídia, de tal modo que 10, não lembro mais, eu nem quero falar o que falaram, que eu vou ficar até assustada, mas tá bom. O que é 10%? Como se calcula 10%? Então, é uma reflexão para a gente fazer, para uma criança fazer isso. Para eu dar essa sugestão para ele, eu preciso fazer uma reflexão. O que é 10%? Né? Esse exercício e muitas sugestões, porque a resposta é, se tiver o aumento, os salários continuarão com aumento de diferença entre os salários, né? Um ganha 100, o outro ganha 110. Se eu pôr 10% no 100 e 10% no 110, a diferença entre os novos salários continua com 10%. Mas os professores, não foi um, viu, gente? Foi vários. Falava, não, aquele que tinha salário maior recebeu 10%, então a distância entre os salários não vai ser mais 10%, vai ser mais do que 10%. Sabe? É porque acho que é outras coisas que foi na cabeça, porque eu posso, depois que o meu aluno souber 100, o outro 110. Aí o 100 passa para 110 e o 110 passa para 121, né? Aí eu tenho que ver a diferença de quem? Do 121, como que é? Eu tenho que fazer as contas aqui, mas vocês sabem o que eu estou falando. Então, o 100, ele vai para 110. E o 110 vai para 121. Qual é a diferença entre 21 e o 110? É 11. E o que 11 é do 110? 10%. Então, não interessa. Se você, né,
Se uma pessoa ganha 100 mil e o outro ganha 10 mil, se aquele tiver 10% e o outro tiver 10%, a diferença entre os salários é 10%. A quantidade que ele teve de 10%, aquele que ganha bastantão, é um monte. E aquele que ganha pouquinho, é um pouquinho. Mas a diferença entre os salários é 110. Só que não poderia. A diferença também, eu falei bobagem, né? Um que ganha 100, o outro ganha 1.000. Não pode ser porque o outro ganha 10% a mais. É uma reflexão. Eu poderia também trabalhar assim, o que o de 100 está para 110, se você quiser fazer com uma proporção. Quando você multiplica o de cima por 1,1 e o de baixo por 1,1, que 1,1 é 10% a mais, você está trabalhando frações equivalentes. Se as frações são equivalentes, é porque ela vale a mesma, continua igual ao anterior, que era 10%. É uma reflexão legal. Pensei nisso aqui. Fernanda vendeu uma rifa, 40 números, dos quais Alberto comprou 5. Qual a probabilidade de Alberto seja sorteado? Ah, é 5 sobre 40. Por quê? Porque é aquilo em cima de todo. Calma. Essa criança tem que entender por quê, né? E eu posso, é uma oportunidade, se eu falar assim, se ele tivesse comprado os 40 números, qual a probabilidade dele de ganhar? Total, 100%. Então, eu vou começar a relacionar, criar na cabecinha dele aquilo que eu falei. É o 5 sobre 40, é o que você vai pegar em cima do seu total. Eu não vou falar espaço amostral ainda agora. Se Alberto tivesse comprado a metade dos números, o que é a probabilidade que ele teria de ganhar? Se ele comprasse todos, era 100%. Se ele comprou a metade, a probabilidade dele ganhar seria o quê? De 50%. Como que eu posso escrever 50%? 50 sobre 100. Se eu simplificar isso, vai dar quem? Aquela metade que eu falei que ele tinha de ganhar. Então, eu estou construindo como ele fazer o 4, o 5 sobre 40, né? Ah, tá. Então, se ele comprou a metade, foi a metade da probabilidade de ganhar. E se ele tivesse comprado 10 números? Qual a probabilidade dele ganhar? Ele teria metade da probabilidade de ganhar do anterior que nós acabamos de passar. Não era 50%? Agora, metade é 25%. E 25%, eu escrevo isso? E isso, se eu simplificar, dá 1/4. E o que é 1/4? A metade da metade? Então, oi, fala. Então, vocês estão vendo como que a gente pode ir caminhando as coisas, construindo na cabecinha dele, só que ainda ele comprou 10. E se ele comprasse a metade? Olha, então vai ser a metade, teria metade dessa possibilidade, 12,5 por 100, que eu simplificando, simplificação é danada, né? Porque ele estaria dividindo por 12 meios, 2 números, e daria 1/8, ou a metade de 1/4. Então, ele estaria enxergando isso, trabalhando com porcentagem de metade, escrevendo porcentagem, trabalhando com metade de fração, não é isso? Em vez de eu falar para ele o quê? Em vez de eu falar para ele que era simplesmente o quê? 5 sobre 40, que vai me dar 1/8 que eu cheguei aqui. Eu estaria construindo o porquê. Eu não disse que por 5 sobre 40 está errado. De jeito nenhum, está mais correto. Mas essa construção cabe nós, professores da educação básica, ensiná-los para eles. Isso daí é quando a gente vai lá no vestibular e para frente, ele vai fazer. Gente, eu não sei, eu fico até preocupada sempre, porque vocês já me conhecem, né? São 11 horas, eu fico preocupada com o nosso horário. Aí eu tinha dado uma outra distração para vocês. Eu vou deixar essas distrações para vocês aí, não vou fazer agora devido ao nosso horário, tá? É as divisões de melão, são 60 melões, tá? E eu tenho 30 e você outro tem 30. E só que os meus melões, eu quero que ele venda 3 melões por 1 dinário, ou transforme isso em real.
E o outro, ele também deixou 30 melões e ele quer que venda 2 melões por R$1. Então, o cara falou assim, se eu vender cada 3 por 1, e depois eu for vender 2 por 1, a turma não vai querer que eu... Não vai falar que eu estou roubando. Se eu vendia 3 por 1, agora 2 por 1, né? Se eu vender o 2 por 1 primeiro e depois for vender o 3 por 1 depois, eles vão falar assim que... Por que eu não comprei no final da feira, que eu comprava mais barato? Então, o comerciante falou o seguinte, olha, esse que vai vender 3 por 1, ele vai fazer 10 grupinhos de 3, ele vai receber 10 dinares. E o outro ele vai fazer 15 grupinhos de 1, que ele vai receber 15 dinares. Aí o cara falou, vou fazer o seguinte, toda a história que eu te contei. Ele falou, em vez de eu vender 3 por 1 e 2 por 1, eu vou vender 5 por 1. Ai, 3 por 1, 2 por 1, desculpa, eu vou vender 5 por 2, né? Que aí, só que quando ele foi vender 5 por 2, ele teve uma surpresa. Ele vendeu 5 por 2, ele fez quantos? 5 por 2, eu tenho 60, ele fez 12 grupos. Se ele fez 12 grupos de 2 dá 24. E como que ele ia dar 10 para o primeiro e 15 para o segundo se ele tinha só 24? O que acontece para isso acontecer? Então, 10 grupos de 3 me deu 10 dinar. 15 grupos de 2 a 1 me deu 15. Então, eu teria que ter 25 dinares ou R$25 para dar. Agora, o que eu fiz? Eu fiz grupos com 5 melões, só que eu tinha 60. Então, me deu 12 grupos de 2, me deu 24. Por que isso acontece? Isso vai ficar para depois, teria mais coisas para passar para vocês interessante. Eu vou deixar até essas coisas aqui, gente. Gente, muito obrigada.